Agora, para a gente caminhar aqui para finalizar, eu queria agora, que é a maior parte né, do dia a dia, você já abordou lá atrás. Vamos lá. Agora eu tenho lá então o associado ou a pessoa jurídica associada, que é o parceiro, né? Como é que essas pessoas... Porque assim, eu vou emitir uma nota. Imagina que eu, Leonardo, estou lá, peguei um cliente tal, XYZ. E eu falo, puxa, mas eu preciso aqui... eu não dou conta desse trabalho sozinho, tá? Porque eu preciso de uma pessoa que especificamente vá lá e trabalhe dentro dessa contabilidade aqui para ver se foi feito esses lançamentos. Porque eu estou fazendo uma prestação de contas, tá? Não é impossível eu parar numa prestação de contas, analisar 800 mil documentos. Eu chego lá, não vou falar o Ricardo, tá? A Wercom. Estou falando, pega uma pessoa do teu quilate lá, mas um advogado aqui que esteja daí para trabalhar para mim, para me assessorar, né? Dentro daquilo lá. Daí eu vou falar, bom, vamos dividir essa tarefa. Primeiro, divisão de tarefas, um trabalho específico. Depois eu quero saber aquele que está todo dia no cliente do mês e essa parceria aqui está fazendo a divisão daquele cliente do mês, né? Uhum. Então, tá, são dois fatores. Então, primeiro nesse caso, eu fui lá, Leonardo, e falei, eu preciso de um advogado, geralmente deve ser, né? O tributarista que está mais habituado, né? Com o direito econômico financeiro, com contabilidade, gosta de matemática. Eu falo, eu preciso dessa tarefa, eu não tenho como avaliar se essa contabilidade tem furo ou não tem. Eu preciso que seja feito isso aqui. Quantas horas você vai gastar? Para analisar esses 20 mil documentos, eu vou gastar 100 horas, tá? Quanto que é a tua hora? R$300 a hora. Então tá bom, então perfeito, eu vou cobrar isso aqui do cliente, tá? Então eu coloco, mas daí eu coloco dentro da minha proposta. A minha proposta eu vou falar, para esse serviço, para essa prestação de contas, eu quero 50 mil. E aqui não interessa quanto, mas vamos supor que eu passasse 5 mil aqui para esse parceiro. Então 45 ficaria para mim e 5 para ele, tá? Como é que faz a contabilidade? A contabilidade disso. Primeiro, como é que eu emito a nota? Eu posso emitir só por mim ou eu vou emitir dos 45 para mim e dos 5 para cá? Que daí tem um problema que alguns advogados não vão querer que o parceiro apareça. Tá? Que o cliente saiba que um parceiro está trabalhando. Que o cliente às vezes não pode não entender. Primeiro ponto. Viabilizar isso. Esse parceiro pode emitir a nota para mim e vai ter dupla tributação ou não vai ter? Primeiro ponto aqui. Não sei se você está preparado aqui. Eu sei que você está, mas aqui não estava no script, tá? Não estava no nosso roteiro. Estou perguntando aqui. Primeiro essa questão. Depois aquele do cliente mensal. Daí eu te pergunto do mensal e dou mais um exemplo do mensal. Então, tá? Uma contratação só. Tá? Uma contratação. Isso aí também vai pesar, olha só, em relação a você ser um autônomo ou ter uma pessoa jurídica de uma sociedade de advocacia, tá? Novamente, vou trazer ali, né? Essa alteração que a Lei 14.365 de 2022 trouxe para o Estatuto da Advocacia, tá? Lá nos artigos 15 e 22, eu lembro que eu estou sempre tratando disso, ela trouxe uma possibilidade de você fazer o quê? Tá? Esse valor que você vai receber do cliente, tá? E vai repassar para o parceiro, esses 5 mil reais que você deu de exemplo, a lei permitiu que ela seja excluída da receita tributável. Tá. Você deu o exemplo de 300 mil, né? Então, você vai tributar só quanto? 295. Mas agora que vem a expertise de uma contabilidade especializada. Mas não é só isso. Para você fazer isso, tem uma série de medidas fiscais. Sim. Tá? Vamos lá. Você Primeiro, tem que fazer a vai descrição e os lançamentos corretos, né? Primeiro você vai emitir a nota fiscal cheia, 300 mil por todo mundo. Sim, claro, exatamente. O cliente não interessa como é que está sendo feito o bife na cozinha, correto? Ele só quer receber o bife, exatamente. Perfeito? Então não interessa como é que está sendo feito. Então aqui dentro da nossa relação, eu vou emitir a nota dos, imagina, 50 ou 300 mil. Vamos colocar 300 mil. Coloquei lá, 300 mil. Tá? E aí aconteceu. E vou repassar... A lei ela só fala isso, que é possível, que cabe a exclusão do valor de repasse da receita tributável do seu escritório. Tá? Ela só falou isso. E acabou. Tá? Então, não foi regulamentada essa parte aí. Lá para quem está no Simples Nacional, só para vocês entenderem, né? A regulamentação do Simples Nacional, ela não é feita pela Receita Federal, tá? Ela é realizada, né? Então, a regulamentação, o tratamento infralegal, ele é feito pelo CGSN.
Comitê Gestor do Simples Nacional. Um comitê porque tem lá a participação dos auditores da Receita Federal, tem a parte do governo, tem a parte dos empresários ali dentro também, de várias categorias de empresas, tá? Então, eles regulamentam dessa forma, de forma um pouco harmônica, talvez, tá? Lógico, o empresário não tem muito peso, mas está lá, tá? Então, o CGSN, ele já tem uma regulamentação que não é para advocacia, porque essa lei aqui nossa é de 2022, é bem recente, não deu tempo de regulamentar. O CGSN regulamentou uma lei complementar, tá? Uma lei complementar que é chamada de Lei do Salão de Beleza Parceiro, tá? Que é uma lei complementar já, né? Lembrando que o Estatuto da Advocacia, os tributaristas vão querer me matar, né? O Estatuto da Advocacia é uma lei ordinária, né? Então ela não tem capacidade potencial para fazer o quê? Para conceder benefício. Sim, tá? Mas isso eu tô repetindo grandes juristas aí da área tributária, né? Que eles dizem que já é possível tratar da seguinte forma: como o CGSN já regulamentou lá para o Salão de Beleza Parceiro, a gente vai tomar lá. E obviamente que eu, como consultor tributário, eu vou ainda assim interpretar de uma forma bem restrita, bem cautelosa. Tá? Lá na regulamentação do Salão de Beleza Parceiro, ela regulamentou a seguinte relação. Tá? Salão de Beleza, por exemplo, o Salão Marli, que eu acho que é o mais famoso, que todo mundo conhece. Tá, né? em todo o bairro, né? Nem explicar. Né? Ele vai ter o quê? Ele vai ter lá o cabeleireiro, né, que é terceirizado, não é empregado, né? Ele vai ter a manicure, maquiadora, pedicure, que mais que a mulherada vai lá fazer? Vai fazer. É isso aí, tem de tudo lá, né? Depiladora, massagista, depiladora, né? Massagista, enfim. Só que lá falou o seguinte, que só é possível fazer esse repasse e excluir da Receita Tributária do salão de beleza se esses profissionais tiverem cada um o seu CNPJ de atividade semelhante àquilo que é prestado dentro do salão. Então, obviamente, a contabilidade que atende o salão não vai ser beneficiada disso. Aliás, né, o salão não vai se beneficiar com o pagamento do advogado ou da contabilidade. E aí vamos trazer para a advocacia. Qual que é a minha interpretação bem cautelosa? Você só vai poder utilizar essa situação, esse benefício tributário, se o teu parceiro, tá? O seu parceiro que está auxiliando você nessa tarefa, tiver um CNPJ de advocacia. Tá? Perfeito. Você viu agora, está correndo aí Porque se for um engenheiro, daí estaria fora. Não, estaria fora. Provavelmente na tua interpretação estaria fora, não poderia. Estaria fora. Até porque se fosse eu trago essa interpretação. Ainda, o Estatuto também já foi mudado ali, que você pode ter parceria com profissionais de outras áreas, que podem ter alguma atuação junto com o escritório da advocacia. Né? Por exemplo, um contador, obviamente, vai fazer cálculo, vai fazer parecer, vai atuar como assistente técnico, né? Um médico, obviamente. Sim, claro, nas ações de erro médico, previdenciário. Mas eu ainda prefiro... Tem essa interpretação, até que saia o provimento, até que saia... Exatamente, porque é o setor da advocacia, né? Então, é isso. Mas a gente viu que já corre lá no Congresso uma lei permitindo que os escritórios de advocacia tenham sócios profissionais de outras áreas, né? Profissão regulamentar. Tá? Então, contabilidade, né? Medicina, engenharia, arquitetura, enfim, vai poder ser sócio e aí sim a gente vai ter alçar acho que um nível de empresa mesmo. Tá? Eu não sou contra. Eu também não sou contra, tá? Eu também não sou contra. Acho que eu já tinha que evoluir, mas é um ponto para uma outra discussão, senão a gente, né? Porque isso aqui é longo. Eu não sou contra. Tá? E aí agora vamos para a parte de gestão fiscal. Como é que faz com as notas fiscais? Você vai emitir então a nota fiscal full, cheia, para o teu contador, para o teu cliente. O que você vai ter que colocar nas informações complementares, tá? Lá dentro do corpinho da nota. Lá. Assim, para os meus clientes, eu obviamente já tenho lá sim, claro. Uma mensagem que eu mando para eles. Estão me perguntando como é que eu faço. Eu já mando para eles ou a gente faz a nota fiscal. Sim, você... que em alguns casos os clientes preferem que a gente imita, daí a gente já emite dessa forma. Nas informações complementares da nota fiscal, você vai ter que fazer lá que essa nota fiscal foi emitida para fins
de uso do benefício previsto na Lei 14.365/2022, que alterou o Estatuto da Advocacia nos artigos tal. Ponto. Vírgula. Ah, não tem ponto. O repasse será realizado para a sociedade de advocacia. Eu já indico a sociedade. Porque ele vai conseguir cruzar com ela lá. CNPJ tal. Aí o teu parceiro vai emitir a nota fiscal para você. Os 5 mil reais no teu exemplo. Tá? Ele tem que cruzar essas informações como? Ele emite a nota fiscal, obviamente para o meu cliente eu já mando para ele, envia para o teu parceiro a seguinte mensagem, o e-mail, um WhatsApp, para ele constar dessa forma. Novamente, nota fiscal para fins de utilização do benefício previsto na lei valor recebido da sociedade, unipessoal, Leonardo, tá? Por exemplo, CNPJ tal, com vínculo com a nota fiscal número tal. Você tem que informar ele, ou a contabilidade informa qual é o número da sua nota mais uma fiscal. vez, a importância da contabilidade aí. Então você está fazendo cruzamento. Aí a parte de contabilidade, o advogado acabou, fez isso. A gente já tem essa Não haveria informação. bitributação aqui, então não haveria. Não vai ter. Não vai ter daí. Por quê? Você vai tributar 295 mil lá na tua apuração mensal. Tá? E ele vai apurar 5 mil reais. Tá. Até hoje, como é que se faz se você não utilizar isso? Tá? Vai tributar 300 e ele vai tributar 5. Isso a gente está falando 5, não tá falando, claro, sim. Você extrapolou, mas em geral, digamos assim, eu já vi parceria desse 50-50. Claro. 100 mil, cada um tem que tributar. Claro. Eu tributo, digamos que eu receba, né? 100 mil, vou passar 50 porque é quem desenvolveu todo o processo, que é a parte que não é a minha especialidade. Ele fez tudo, conversou com o cliente, ele vai emitir uma nota fiscal de 50, na verdade, a tributação vai ser sobre 150 mil. O que há uma injustiça. Claro, com certeza. Não, perfeito. Viu? Por isso que eu falei, mais uma vez já ganhei mais um episódio aqui, tá? Mais uma vez eu ganhei. Olha o cuidado e a importância da contabilidade. A importância, mais uma vez, senhores, de estar bem assessorado, com quem conhece, com quem se dedica diretamente à atividade. Eu falo, se tem lá escritórios dedicados, contabilidade dedicada para médico, poxa, você tem que ir mais longe, ele só trabalha com aquilo, né? Se tem lá um cara que trabalha só com engenharia, vai só para engenharia. Fica a especialidade aqui, traz a possibilidade, obviamente, de menos erros, afastar os erros e estar sempre avançando diretamente nas possibilidades de você reduzir também custos tributários, custos de transação, Ricardo? Então, excelente. Perfeito. Aqui eu já tenho o meu primeiro exemplo. Agora a outra ficou para a gente finalizar. Aí eu já tomei muito teu tempo, tá? Você vem outro dia daí aqui. Daí você faz as suas considerações finais aí. Enfim, mas se quiser também pode ficar conversando a noite inteira. Vamos lá. Aí aquela figura do associado que você tratou, o sócio associado, PJ associado, sócio de serviço. Sócio de serviço, tá? Daí, esse carinha aí é o último, que tem muitos, vários escritórios, na grande maioria dos escritórios, que tem já uma clientela maior, que precisam dividir clientes, que tem lá clientes mensais, né? Faz toda aquela contabilidade, quanto que passa um percentual para o associado, enfim, para o sócio de serviço. Como é que, daí nessa situação, como é que hoje ficaria... Então vamos lá. O advogado já tem a sociedade dele, né? Ou está começando lá, ou já tem... Eu tenho o escritório lá, o escritório do Leonardo. Olha que interessante, gente. Eu falei para vocês, hoje os grandes escritórios, eles já têm apenas 2 formatos de contratação. Ou você é contratado como parceiro ou associado, pessoa jurídica, a sociedade de advocacia, e o segundo formato, que é o sócio de serviço. O sócio de serviço, nesse caso aqui, ele vai ser um sócio, pessoa física. Tá? Os grandes escritórios estão preferindo o modelo sócio de serviço. Prestem atenção. Por que eles estão fazendo isso? Porque em 2016 houve lá um provimento, até me falha a memória agora, esse número escapou. Mas a OAB já regulamentou muito melhor do que aquilo que foi tratado no Código Civil. Sim, claro. Que já está lá na sociedade, lá no capítulo das sociedades. Mas nunca ninguém fazia o uso dessa figura. Para você ter uma ideia, contabilidade pode fazer isso, médico pode fazer isso. Mas a primeira categoria de profissionais que estão utilizando efetivamente são os advogados, tá?
qual que é a vantagem do escritório contratar um sócio de serviço? Primeiro, tá? Só se tiver 2 sócios de capital, você pode ter um sócio de serviço? Não. Não. Ah, não? Não. O sócio unipessoal ele pode ter. Por que pode? Porque não há nenhuma restrição no Código Civil, ele não fala disso. Quando ele criou a modalidade de sociedade individual ou unipessoal, ele falou o quê? Que a regra da sociedade se aplica naquilo que claro, verdade. Inteiramente. É verdade, Então, inteiramente, verdade. por que não seria possível eu ser o ter uma sociedade de universal, capital e ter um sócio de serviço que ele não quer ou não pode comprar a parte do meu capital? Perfeito. Até porque para definir o capital social de uma sociedade de advocacia é bem complexo. É bem complexo. É até pior do que uma empresa, né? Com certeza. Então vamos lá. Então eu posso ter, imagina, eu, Leonardo, sou sozinho lá, cheguei lá, estou com o meu escritório, Leonardo Agostini, advogado. Ponto. Unipessoal. Aí eu vou lá, vem um sócio de serviço. Exato. Não teria problema. Não teria problema. A OAB, ela só vai orientar você, eu acho que nem seria necessário, mas ela vai orientar você que não vai ter mais o nome unipessoal. Vai ser só a sociedade de advogados. Sociedade de advogados, perfeito. Sociedade de advogados. Qual que é a vantagem? Porque os grandes escritórios já estão utilizando e os médios também estão utilizando. Olha só, se você é autônomo, tem aqui todo aquele problema. Se você é seletista, dificilmente o escritório, mas tem todo o custo de, que a gente chama da carteira assinada. Dobra o valor, né? Dobra o valor, exatamente. Tá? É o custo Se Brasil. eu vou te contratar como associado ou parceiro PJ, o custo teu é muito alto, a gente fez as contas. Claro, sim. Agora, se eu te colocar como sócio de serviço, primeiro, você não vai ter que precisar de contabilidade, porque a contabilidade que vai atender você só vira um sócio. O sócio de serviço ele vai ter o mesmo benefício do sócio de capital, ou seja, ele vai poder receber a maior parte da remuneração dele como distribuição de dividendos. De dividendos. A distribuição de lucros para ele vai ser isenta, pode receber todo mês. Ricardo, mas ali ele vai ter participação variável, né? Sim. No faturamento total do escritório? Não, pode ser. Pode não ser. Alguns clientes, você pode definir lá no acordo de sócios que ele vai receber 4 mil por mês fixo. Então, só que tem que ter um cuidado. Novamente, o sócio ele é de serviço, perfeito? Sim, claro. Ele presta um serviço apesar de ser sócio, ele presta um serviço para a sociedade. Então, ele obrigatoriamente tem que ter o prolabore, ou seja, a sociedade vai reter 11% de 1.412 e vai pagar a CPP também. Mas veja para o lado bom. Imagine, você já tem, primeiro lá, o cara entrou como associado autônomo, cara, já está 5 anos. Aí você vai falar, cara, mas como é que eu posso melhorar essa condição no nosso relacionamento? Porque ele merece ganhar mais. Sim. Só que vai chegar um momento que não vale a pena nem para ele, nem para mim. Se você colocar como um sócio de serviço, digamos lá, o teu escritório bombou um ano lá, vai receber grandes, isso acontece na área tributária, por exemplo. Sim, claro, que boladas, né? E as teses grandes. E às vezes vai receber ou por consultoria de bem administrativo ou vai receber lá um precatório, que aconteceu agora em janeiro, liberar, né? Os precatórios lá, grandes tributários, e os meus clientes lá até, alguns lá tiveram problema. Não, tiveram um problema, inclusive. Porque bateu, a gente estava cobrando isso, não sabiam que isso ia receber, né? Então, extrapolaram o simples nacional. Verdade. E sem ter a previsibilidade. O que acontece? Você como sócio de serviço, digamos que você adora o trabalho dele, cara, o cara é consistente, não sei o quê. Você fala assim, cara, esse trabalho que eu não sou especialista, mas eu sei que você consegue fazer, que você está estudando essa matéria, sei lá, uma área que você não faz, tá? No direito tributário, vamos pegar, e o cara fala, eu pego, cara, mas eu quero 20% do resultado total. Ele fala, cara, já pensou, deu 10 milhões, cara? E ele vai ganhar 2 milhões, sabe como? São de lucros. Isento totalmente de imposto de renda e contribuição previdenciária patronal. A contribuição previdenciária dele, né? Os 11% que ele teria que pagar, os 20% se ele fosse lá uma empresa dele mesmo ou autônomo. Então, por isso o sócio de serviço está sendo bem visto, a modalidade preferida dos escritórios maiores, né? São Paulo, lá até escritório pequeno está utilizando. Tá? E aí como é que você implanta o sócio de serviço e depois faz a gestão dele? Para implantar é muito simples, tá? Digamos a tua sociedade, onde pessoal, você vai criar apenas lá você vai criar, cria-se, não, alteração, cria-se
a cota de serviço, né? O quadro de serviço, tá? E aí você vai colocar lá, Joãozinho entra como sócio com uma cota de serviço. Você não precisa inventar mirabolantes, planos nada, mirabolantes. É uma cota. Pronto. Quanto que ela vai valer? Vai valer aquilo que ele produziu, aquilo que você tratar onde. Tá? Você vai tratar lá no acordo de sócio. Regra de remuneração, regra de... Agora eu vou falar, tá? Não é só a parte tributária, econômica que você vai ter uma vantagem aqui. A única modalidade fora CLT, tá? que você pode ter jornada de trabalho e dedicação exclusiva, exigir exclusividade do teu colaborador advogado, é o sócio de serviço. Por que você pode exigir? Porque, como qualquer empresa ou sociedade de advocacia, entre sócios de capital, você pode criar uma regra. Olha, os sócios têm que comparecer presencialmente no escritório 40 horas semanais. Às vezes você tem que fazer isso. Sim. E o sócio de serviço não é diferente. O sócio de serviço não é diferente. Ele vai ter uma regra específica para o quadro de sócio de serviço. Né? Tem que ser para todos, lógico. Claro. Né? Pode ser também uma regra ali flexível, né? Um pouco... como chama, mista, né? Home office com presencial e assim por diante. E o segundo, né? Exclusividade. Você não pode exigir exclusividade para o associado autônomo, não pode exigir exclusividade para o seu parceiro ou associado PJ. Né? Por quê? Para não caracterizar a relação de emprego. Aqui para o sócio de serviço, então, você pode colocar carga horária para o trabalho mensal, semanal, enfim, e também exclusividade. Então, por esses motivos está muito bom. Só que veja, então a gente já implantou, configurou, né, as regras do sócio de serviço no acordo de sócios. Isso tem que ser levado lá para a OAB, tá? A alteração do contrato social, né, ela vai constar lá na Receita Federal também, porque é com isso, ele constando lá como sócio de serviço, que vai viabilizar ele receber a distribuição de lucros com isenção. Tá? O acordo de sócio é interessante até falar. Você leva a registro só acordo de sócio, você não precisa ter assinatura do sócio. Por quê? Você pode ter um termo de que você entregou o acordo de sócio e que os sócios de serviços receberam e dão anuência e concordam lá nessa relação jurídica entre sócio de serviço e escritório de advocacia. Entendendo? Então, se você agora trocou, alterou, você demitiu e agora vem outro, e tem 10, tem 20, tem 100, tá? O que os grandes escritórios fazem? Está vigorando aquela regra geral lá e ele tem ciência. Exatamente, como entregou a cópia para ele, claro, está como se fosse um estatuto de uma SA, né? Ninguém vai lá assinar. Os acionistas da Petrobras assinando lá. Não assina, né? Você tem lá o que você anui nos termos que estão lá. E aí agora eu vou dar a grande dica, tá? Mas Ricardo, se eu não gostar do trabalho dele, se ele começar a fazer corpo mole, como é que eu demito um sócio? Porra, complicado pra caramba, né? Sim. Você sabe, você faz direito societário. Claro. Eu fazia isso, cara. Uma bucha na tua mão, né? E aí o cara não volta para o escritório, você já falou para ele que ele vai sair, o cara não vem assinar documento. Né? Como é que você faz, cara? Para alterar o contrato social. Ele vai figurar no contrato social. Deixa prontinho quando você contrata, coloca ele assina a alteração do contrato social da sociedade de advocacia e uma procuração, concedendo amplos poderes específicos, aliás, para você fazer alteração, recibo, quitação. Deu problema, cara, você não depende dele assinar documento nenhum para sair da sociedade. Você já faz a alteração lá e comunica ele. Perfeito. Nossa. Olha aqui, ó, já conseguimos então mais ainda uma aula sobre uma consultoria e de gestão de escritórios.